Olá pessoal, na aula de número 4 nós vamos recordar alguns conceitos fundamentais e algumas propriedades das funções. Bom, a definição principal diz o seguinte: uma função de um conjunto A, que recebe o nome de domínio, em um conjunto B, que nós chamamos de imagem, é uma lei que associa para todo elemento pertencente a A um único elemento de B. Olha, pode-se ainda ter uma função de um conjunto A, que é o domínio, em um conjunto C, que não é a imagem, porque dessa vez nós estamos considerando um conjunto C que contém muito mais elementos do que a própria imagem, porém ela, inclusive, também faz parte desse conjunto. Nesse caso, nós damos ao conjunto C o nome de contradomínio. Vejam aqui um exemplo para entender e reforçar essa definição. Peguemos a função f de x é igual a x quadrado. O que é o domínio? Todos os valores que x pode assumir. Nesse caso, o domínio será o próprio conjunto dos números reais, uma vez que não há nenhuma restrição perante um número que eu não possa utilizar nessa função, que eu não possa substituir x por esse número. O que é a imagem? A imagem será todos os valores que y pode assumir conforme eu substituo, eu atribuo valores a x. Nesse caso, a imagem será composta apenas pelos números reais positivos. Por quê? Como a função é x², por mais que eu substitua um valor de x negativo, o expoente 2 fará com que ele fique positivo. Então, a imagem se restringe aos números reais positivos. O que é aquilo que eu chamei de contradomínio anteriormente? Vamos imaginar um conjunto qualquer que contenha, além de outros valores, a própria imagem. Então, isso é o que se chama de contradomínio. O conjunto dos números reais, nesse caso aqui, pode ser chamado um contradomínio, porque ele tem todos os números, inclusive aqueles que são considerados imagens para essa função. Agora nós temos uma representação visual daquilo que foi dito anteriormente. Observe que todos os elementos do conjunto A possuem uma flecha em direção a um único elemento de C. Por possuir essa propriedade, nós podemos dizer que essa é uma função f de A em C, representada por f, A, flecha em C. Vejam que dois elementos de A até podem flechar o mesmo elemento de C, mas o contrário não. Eu não posso ter um único elemento de A, do conjunto domínio, flechando dois diferentes valores do conjunto imagem. Bom, nós podemos escrever isso de duas maneiras. Nós podemos dizer que a função de A em C é simplesmente f de x igual a x², que é a notação formal de função, mas nós sabemos que o f de x, na verdade, representa os valores de y. Então, nós podemos dizer que a função de A em C é yx². Nesse caso, o conjunto A é o domínio e o conjunto C é o contradomínio. Por quê? Observem que existe um elemento do conjunto C que não faz parte da imagem. Como a imagem também está aqui, ou seja, nesse caso os valores 9 e 0, o C não recebe o nome de imagem, mas recebe sim o nome de contradomínio. Então, dependendo do caso, a imagem é o próprio contradomínio ou então ela será um subconjunto do contradomínio. Bom, agora nós temos aqui alguns casos de que não são funções. O primeiro, que é esse que eu estou marcando aqui, ele não é função porque o número 2 possui duas imagens. Observem que a flecha dele está atingindo o 8 e o menos 8. Isso não é possível para uma função. No segundo caso, também não é a imagem porque o 5 não é função porque o 5 não possui imagem. Nós temos um elemento dentro do conjunto, que seria o domínio, que ele não está flechando ninguém. Se isso acontece, quer dizer que nós não temos uma função sendo representada por esses conjuntos aqui. E no terceiro caso, que é bastante similar ao primeiro, é apenas uma representação gráfica que mostra que 5 possui duas imagens. Portanto, esse gráfico não é fruto de uma função. Não existe uma função onde eu substituo um valor de x e eu encontre duas respostas para y. Nesse caso aqui, ó, o y está valendo 1 e está valendo 4 também. Então, esses são casos onde não temos funções. Então, aqui o primeiro exemplo trata justamente da verificação de função. Dos três gráficos a seguir, qual deles não é uma função e por quê? A resposta é o gráfico C.
Porque observem que no intervalo mais ou menos definido por menos 2 a mais 2, existem 3 pontos em y para uma mesma coordenada de x. Por exemplo, quando eu pego o x1, eu tenho aqui um ponto de y, aqui eu tenho um outro ponto de y para o mesmo valor de x, e eu tenho um terceiro ponto de y para o mesmo valor de x. Os outros gráficos não apresentam esse problema, já que nenhuma linha vertical imaginária cruza o gráfico em mais de um ponto. Então, todos os gráficos que passam por esse chamado teste da linha vertical representam funções. Como o terceiro não passou, quer dizer que ele não é uma função. No exemplo anterior, nós verificamos se o gráfico era ou não de uma função. Agora nós vamos verificar qual que é o domínio de uma função. Então, tomemos primeiro, na letra A, f de x é igual a raiz de x mais 3. Vamos procurar quais são as restrições que existem para x e que me impedem de substituir esses eventuais valores na função. A expressão dentro desse radical não pode ser negativa. A gente já sabe que não existe raiz de número negativo. Dentro do radical, nós temos x mais 3. Isso quer dizer que x mais 3 tem que ser maior ou igual a zero, não é? Isolando o x, passando o 3 para o outro lado da desigualdade, nós temos que x tem que ser maior ou igual a menos 3, para que essa restrição não ocorra. Portanto, qual que é o domínio dessa função? O domínio dessa função são aqueles valores que estão no intervalo de menos 3, ou seja, maior ou igual a menos 3, até mais infinito. Quando nós plotamos o gráfico dessa função, seja manualmente ou seja através de um software, nós vamos observar que, de fato, o gráfico da função, conforme está visto nessa figura aqui, ele só possui valores de x que são maiores do que menos 3. O segundo caso, a letra B, a função é g de x, raiz de x sobre x menos 5. A mesma coisa, vamos procurar por restrições, por valores de x que não podem ser substituídos. Assim como anteriormente, a expressão dentro do radical não pode ser negativa. Então, de imediato, a gente já tem uma das restrições. X tem que ser maior ou igual a zero. Só que, como nesse caso nós temos uma fração, o denominador não pode ser zero. Então, o x tem que ser diferente de 5. Porque quando o x for igual a 5, ele vai se anular com o denominador da função. Ora, se nós encontramos essas duas restrições, nós podemos dizer que o domínio dessa função, o domínio da função g, é o intervalo que vai de 0 até mais infinito, porém nós temos que ter o cuidado de extrair o valor 5 desse intervalo. Então, na verdade, nós temos a união de dois intervalos, que é de 0 até 5 e de 5 até mais infinito. Vejam que eu excluí o próprio 5 dos limites dos dois intervalos. Então, temos aqui o gráfico que representa essa função. Observem que ele mostra somente pontos para x maior ou igual a zero, como já era esperado, e vejam que ele mostra também uma linha vertical que corta o eixo em x igual a 5. Né? Essa linha aqui, ela não faz parte do gráfico. Eu só coloquei-a como uma maneira de mostrar que o 5 não está no domínio. De fato, o gráfico tem um comportamento tal que para x igual a 5 não há valor de y correspondente. Essa linha imaginária aqui, ela recebe o nome de assíntota, mas mais adiante nós iremos tratar especificamente desse assunto. Na letra C, nós temos agora a função que eu chamei de AS. AS é igual a raiz de 3 sobre 4, que multiplica S ao quadrado, onde AS, para esse exemplo, é a área de um triângulo equilátero cujos lados têm o comprimento S. A expressão algébrica, do ponto de vista matemático, tem como domínio todos os números reais. Não há nenhuma restrição que me impeça de substituir qualquer valor real no lugar de S, que é a minha variável. Porém, pelo que essa função representa, que é a área de um triângulo, S não pode ser negativo, uma vez que não existe comprimento negativo. Não faz sentido físico um comprimento negativo. Então, o domínio dessa função aqui é o intervalo de 0 até mais infinito. Observem que até graficamente, do ponto de vista matemático,
né? Não existe nenhuma restrição, mas nós temos que, ao definir o domínio, levar em consideração o que essa função está representando. Isso é muito importante também. Bom, no exemplo 3, nós iremos verificar agora a imagem e não o domínio mais de uma função. Então, a função é f de x é igual a 2 sobre x. Observem que o gráfico não está definido para x igual a 0, né, porque o 0 seria uma restrição para o domínio. A imagem, nesse caso, portanto, vai ser o conjunto de todos os números reais diferentes de 0. Então, se nós fôssemos escrever em termos de notação de intervalo, nós teríamos que dizer que a imagem dessa função estaria de menos infinito a mais infinito, excluindo o 0. Então, seria a união desses dois intervalos. O exemplo 4 trata do comportamento crescente ou decrescente de funções. Então, na letra A, temos a função f de x é igual a x mais 2 ao quadrado. E temos aqui a sua representação gráfica. Observem que a função é decrescente sobre o intervalo de menos infinito a menos 2. Então, nesse intervalo, na medida em que eu aumento os valores de x, o y, ou seja, a resposta da função, decresce, ele diminui. E no intervalo de menos 2 até mais infinito, na medida em que eu aumento os valores de x, o y, ou seja, o f de x, ele cresce. Observe que não há nenhum problema em incluir o menos 2 na notação dos dois intervalos, porque nesse caso específico, nós estamos falando de comportamento sobre intervalos, e o menos 2, de modo isolado, não é por si só um intervalo. A letra B é a função g de x igual a x quadrado, que divide x quadrado menos 1. Temos aqui a representação gráfica dessa função. Observe que a função é crescente no intervalo de menos infinito até menos 1. Conforme eu aumento os valores de x, as respostas da função vão se tornando maiores. Aí eu tenho um outro pequeno intervalo aqui que torna a função crescente de menos 1 até 0. Vejam que nesse pequeno intervalo, na medida em que eu vou aumentando os valores de x, mesmo que seja em pequena escada, os valores de y vão crescendo. E esses valores de y voltam a cair de 0 até 1 positivo. Bom, aí nós temos aqui uma outra restrição, uma outra assíntota, que seria nesse ponto 1 positivo. Nós observamos que o gráfico novamente passa a decrescer quando eu atribuo valores para x que variam de 1 até mais infinito. Por que nós temos esse comportamento específico aqui? O menos 1 e o mais 1 geraram essas linhas imaginárias no nosso gráfico que eu disse anteriormente que são chamadas de assíntotas. É só nós olharmos para a função e observarmos que essa restrição de fato existe. Como eu tenho um denominador x quadrado menos 1, quando eu substituo menos 1 ou mais 1, eu torno o denominador nulo. É por isso que graficamente nós observamos esse comportamento. Bom, vamos falar agora da questão da simetria. Então, o primeiro caso mostra a simetria com relação ao eixo vertical y. E a função é f de x igual a x quadrado. Então, ao observar o gráfico, nós vemos que de fato existe uma simetria, pois o que acontece do lado esquerdo do eixo y se reflete, é espelhado do lado direito. Do ponto de vista numérico, quando nós começamos a atribuir valores para x, vejam o que acontece. Quando o x vale menos 3 ao quadrado é 9. Quando o x vale menos 2, y vale 4. Quando o x vale menos 1, y vale 1. E assim por diante. Quando x vale 1, y vale 1. Quando x vale 2, y vale 4. Quando x vale 3, y vale 9. Então, observe que para todos os valores de x que estão no domínio dessa função, nós vamos ter a seguinte regra. F de menos x vai ser igual ao f de x. Isso quer dizer o seguinte, quando nós pegamos o x com valor negativo, a resposta da função é a mesma
quando nós pegamos o x com valor positivo. Por exemplo, quando x é menos 3, a resposta é 9. Se nós pegarmos o x positivo mais 3, a resposta também é 9. Quando x é menos 2, a resposta é 4. Quando x é 2, a resposta também é 4. Quando x vale menos 1, a resposta é 1. Quando x é 1 positivo, a resposta também é 1. Portanto, f de menos x é igual a f de x quando nós temos simetrias em relação ao eixo vertical. E nesse caso, as funções são ditas pares, funções com simetria par. Agora nós temos aqui um caso de simetria com relação ao eixo horizontal x. Isso aqui não retrata especificamente a simetria de uma função, até porque nós não temos uma função, nós temos a equação x é igual a y ao quadrado. Mas numericamente, para que pudéssemos construir esse gráfico, quando x vale 9, 9 é igual a y quadrado. Então nós temos que extrair a raiz dos dois lados para encontrar o valor de y. Então quando x é 9, raiz de 9 é mais ou menos 3. Quando x é 4, raiz de 4 é mais ou menos 2. Quando x é 1, raiz de 1 é mais ou menos 1. Então, a partir desses valores, nós construímos esse gráfico e ele mostra, de fato, que existe uma simetria com relação ao eixo horizontal, porque o que acontece do lado superior, do lado de cima de x, também acontece do lado de baixo, mas reforço que, nesse caso, não é simetria de função. Até porque, se nós aplicássemos aquele teste da linha vertical, nós iríamos notar que o gráfico não representa uma função, uma vez que nós temos aqui para um único valor de x, dois diferentes valores de y. O terceiro caso diz respeito à simetria com relação à origem. Nesse caso, sim, nós temos novamente uma simetria de função, que é f de x é igual a x ao cubo. Então, observem que se nós analisarmos do ponto de vista da origem, o que acontece no seu quadrante inferior está refletido no que acontece no seu quadrante superior. Vamos atribuir valores numéricos para essa função. Quando o x vale menos 3 ao cubo é menos 27. Quando x vale menos 2 ao cubo é menos 8. Quando x vale menos 1 ao cubo é menos 1. E assim sucessivamente. Para x igual a 1, y é igual a 1. Para x igual a 2, y é igual a 8. Para x igual a 3, y é igual a 27. Observe agora que para todos os valores de x que pertencem ao domínio dessa função, nós vamos ter a seguinte regra: f de menos x é igual a menos f de x. Isso quer dizer o seguinte: sempre que nós pegarmos um valor negativo de x, a resposta vai ser a mesma que nós iríamos encontrar para o valor positivo de x, se nós colocássemos um sinal negativo na sua frente. Olha o que eu disse, ó. Quando pego um valor negativo de x, a resposta que eu tenho é menos 27. É a mesma resposta que nós teríamos se nós pegássemos o valor de x positivo, ou seja, o mais 3, colocando o sinal de menos na frente. E isso acontece para todos os casos. Portanto, f de menos x é igual a menos f de x. Esta regra define a simetria com relação à origem, que designa as funções chamadas de ímpares, as simetrias ímpares. No exemplo 5, vamos analisar algumas funções pela sua simetria. Então, a letra A diz que f de x é igual a x² menos 3. Pois bem, olhando no gráfico, parece que essa função tem uma simetria com o eixo vertical y. Se isso for verdade, nós podemos dizer que essa é uma função par, mas é preciso fazer a confirmação algébrica. E a regrinha nos diz o seguinte, que f de menos x é igual a f de x. Então, vamos desenvolver da esquerda para a direita e também da direita para a esquerda. Ó, f de menos x, ou seja, em todo lugar que houver x, nós vamos colocar um sinal de menos. Então, como a função original era x², vira menos x², menos 3. Quem é f de x? É o próprio x² menos 3. Notem que menos x² e x² é a mesma coisa, porque esse sinal com o expoente 2 não exerce influência.
Portanto, nós podemos verificar que f de menos x é, de fato, f de x. Sendo isso verdade, a função é uma função par. Na letra B, nós temos a função g de x igual a x² menos 2x menos 2. Aparentemente, no gráfico, essa função não tem simetria nem com o eixo vertical y e nem com a sua origem. Sendo assim, ela não é nem par e nem ímpar. Mas, novamente, nós precisamos da verificação algébrica. Olha, se g de menos x for diferente de g de x, nós temos a certeza de que não é uma função par. E se g de menos x for diferente de menos g de x, também não será uma função ímpar. Então, vamos resolver linha a linha. Primeiro, g de menos x, ou seja, onde existe x, vamos escrever menos. Originalmente, nós tínhamos x², então vai ficar menos x². Menos 2 já existia, que multiplicava x, ou seja, agora passa a multiplicar menos x e menos 2. Fazendo todos os jogos de sinais, o menos x² vai ficar x², menos 2 que multiplica menos x fica mais 2x, menos 2. A segunda opção é o próprio g de x, que vale x² menos 2x menos 2. Quando nós comparamos, nós notamos que, de fato, g de menos x é diferente de g de x, ou seja, a função não é par. Do outro lado, vamos escrever quem é o g de menos x. Acabamos de encontrar g de menos x e ele vale x² mais 2x menos 2. Vamos encontrar agora o menos g de x, ou seja, vamos colocar um sinal negativo na frente de toda a função, de todos os elementos que pertencem à função. Então, onde era x², fica menos x². Onde era menos 2x, fica mais 2x. E onde era menos 2, fica mais 2. Fazendo a comparação, nós podemos observar que g de menos x é diferente de menos g de x, ou seja, a função também não é ímpar. Então, não temos aqui simetria nem par, nem ímpar. Na letra C, temos a função h de x é igual a x² sobre 4 menos x². Vejam que esse gráfico, aparentemente, é simétrico com relação à origem. O que acontece inferiormente à origem se replica superiormente. Mas precisamos fazer a confirmação algébrica disso. E a regrinha nos diz o seguinte: h de menos x é igual a menos h de x. Então, vamos desenvolver primeiro da esquerda para a direita. Ó, h de menos x. Aonde existe x na função original, vamos colocar o sinal de menos. Então, era x², ficou menos x². Sobre, era 4 menos x², ficou 4 menos x². Vamos fazer agora o desenvolvimento da direita para a esquerda. Menos h de x, ou seja, vamos colocar um sinal de menos na frente de toda a função. Como a função é composta por uma única fração, adicionamos esse sinal de menos aqui e está resolvido. Agora nós temos que verificar se uma coisa é igual à outra. E é. Olhem que no numerador, o menos x² vai prevalecer. Então, o numerador das duas notações será o mesmo. Olhem agora no denominador. Esse menos x, como está com o expoente 2, ele vai desaparecer. Portanto, ficaremos com 4 menos x², o mesmo que existe no outro denominador. Então, é fato que h de menos x é igual a menos h de x. Portanto, essa é uma função ímpar. Só temos que observar que existe uma restrição, que é o mais ou menos 2. Por essa razão que existem assíntotas verticais no gráfico nos pontos mais 2 e menos 2. Se nós olharmos lá para a função original, nós vamos ver que realmente mais ou menos 2 não pode estar no domínio, senão tornaria o denominador nulo. Vamos dar uma olhada agora no conceito de funções limitadas. Uma função é dita limitada se a sua imagem é um conjunto limitado. E ela pode ser limitada apenas inferiormente, limitada apenas superiormente, ou quando dizemos limitada, significa
que é as duas coisas ao mesmo tempo. Na letra A, nós temos a função w de x é igual a 3x² menos 4. E, graficamente, podemos observar que ela é uma função limitada inferiormente. Por quê? Existe um número que é menor ou igual a todos os outros números da imagem dessa função. Então, ela é limitada inferiormente. Na letra B, nós temos a função p de x, que é igual a x sobre 1 mais x². Nesse caso, ela é dita limitada, porque ela é limitada tanto inferiormente quanto superiormente. Observe que existe um ponto que ele é menor ou igual a todos os demais da sua imagem, assim como existe um outro ponto que é maior ou igual que todos os demais da imagem de f. Agora, limites e assíntotas. Observe que nós temos aqui a representação do gráfico da função f de x é igual a 2x² sobre 4 menos x². Vejam que esse gráfico parece ficar cada vez mais próximo da reta horizontal y igual a menos 2. Assim como também ele parece ficar cada vez mais próximo das retas verticais definidas por x menos 2 e por x2. Essas retas imaginárias que aqui nesse gráfico estão tracejadas são aquelas que nós dissemos anteriormente como assíntotas. Então, uma assíntota, além de traçar uma barreira, elas representam a definição de limite de uma função. Uma abordagem mais aprofundada sobre o estudo de limite ocorrerá em outro momento do nosso curso. Agora, nós vamos passar apenas pela definição mais básica de limite. Então, vejam que eu peguei a mesma função do slide anterior, f de x igual a 2x² sobre 4 menos x² e o seu gráfico. E eu dei nome às assíntotas. Eu as chamei de menos a, de a e de b. Então, vejam que a reta y igual a b é uma assíntota horizontal do gráfico dessa função se o f de x se aproxima do limite b quando o x tende a mais ou a menos infinito. O que eu disse é o seguinte, se nós começarmos a variar o valor de x de modo que ele se aproxime cada vez mais de menos infinito, a resposta da função cada vez mais estará próxima de b. E o mesmo ocorre se nós variarmos o x cada vez mais próximo, para valores cada vez mais próximos de mais infinito. A sua resposta também estará cada vez mais perto de b. Então, nós podemos escrever isso no sentido de limite como limite de f de x igual a b quando x tende a menos infinito, ou então o limite de f de x é igual a b quando x tende a mais infinito. Quanto às assíntotas verticais, vamos analisar apenas para o ponto A. A análise para o ponto menos A é similar a essa. Então, nós temos que x tende a menos, significa x se aproxima de A pela esquerda. E x tende a mais, significa x se aproxima de A pela direita. Então, observem que a reta em x igual a A é uma assíntota do gráfico dessa função se x tende a mais infinito ou a menos infinito quando o x se aproxima de A tanto por um lado quanto pelo outro. Observem o que acontece quando num pequeno intervalo nós fazemos com que x varie para a proximidade de A vindo do seu lado esquerdo. Isso fará com que f de x tenha cada vez mais valores próximos de mais infinito. Se nós fizermos o oposto, ou seja, se nós fizermos com que x varie próximo de A cada vez mais vindo pela sua direita, isso fará com que a resposta da função, o f de x, cada vez mais se aproxime de menos infinito. Então, nós podemos escrever que limite de f de x é igual a mais infinito quando x tende a A pela esquerda, ou que limite de f de x é igual a menos infinito quando x tende a A pela sua direita. No exemplo 7, nós vamos nos ocupar da identificação das assíntotas de determinada função, que é x sobre x² menos x menos 2. Observe que no denominador existe um polinômio
e ele dificulta a visualização das restrições do domínio. Então, o mais apropriado é encontrar a forma fatorada para esse polinômio. Nesse caso, utilizou-se a técnica de fatoração soma e produto. E o objetivo era encontrar dois valores que somados resultassem em menos 1 e multiplicados em menos 2. Esses valores são, respectivamente, mais 1 e menos 2. Então, a função pode ser reescrita como x sobre x mais 1, que multiplica x menos 2. Agora, fica claro observar que os valores x menos 1 e x igual a 2 não podem fazer parte do domínio, porque esses valores, quando substituídos na função, tornam o seu denominador igual a zero. Então, por exemplo, se nós colocarmos x valendo menos 1, ele vai se anular com o mais 1 que lá existe, fazendo com que o denominador seja nulo, e o mesmo ocorre com x igual a 2. Portanto, essas são as assíntotas verticais da função. Se olharmos graficamente, realmente, nos pontos x igual a menos 1 e x igual a 2, há uma linha imaginária, a assíntota. Nós podemos ainda verificar a existência de uma assíntota horizontal, imaginando o que aconteceria com a função original quando utilizamos valores de x cada vez mais próximos de mais ou menos infinito. Vejam que, para valores muito altos de x, o denominador fica muito maior do que o numerador, porque existe uma relação quadrática no denominador. Por exemplo, se nós considerarmos x igual a 100, nós teremos 100 sobre 100 ao quadrado, 10.000, menos 100 menos 2. Isso já dá 0,01. E quanto maior for o x, ou seja, quanto mais próximo de infinito, mais próximo de zero será a resposta. Então, nós podemos escrever que o limite da função é igual a zero quando o x tende a mais infinito. Assim como, de igual forma, o limite da função é igual a zero quando o x tende a menos infinito. Portanto, existe uma assíntota horizontal no y igual a zero.